Nesse vídeo eu vou trazer para vocês top 7 cuidados que você precisa ter antes de selecionar os seus fundos imobiliários para investir. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E olha só, muito embora pareça bem simples investir em fundos imobiliários, você precisa tomar alguns cuidados ali a fim de que você não se frustre excessivamente ao investir em fundos imobiliários. Primeiro ponto que eu só gostaria de esclarecer aqui para vocês um mito que existe aí, que se diz muito na internet, é o de que comprar cotas de fundos imobiliários significa se tornar dono de um imóvel ou parte de um imóvel. Tecnicamente isso não é correto, porque se eu pensar dessa forma, é a mesma situação de eu chegar lá na Magalu, comprei ações da Magalu, deixa eu pegar aqui esse iPhone aqui, afinal o iPhone que eu vou pegar da loja corresponde ao número de ações e o valor patrimonial de ações que eu tenho ali. Isso não faz sentido. É uma distinção técnica que é importante trazer para vocês, afinal eu quero que vocês sejam o mais técnico possível. A grande verdade é que, segundo a lei que rege os fundos imobiliários, é que todos os imóveis que compõem o fundo imobiliário, não só imóveis, também títulos ali, nos fundos de papel, eles são de propriedade do fundo e de propriedade fiduciária da instituição financeira administradora. O que é uma propriedade fiduciária? É uma propriedade temporária. Caso ocorra ali uma situação, ela é extinta. Então, por exemplo, quando você financia um imóvel, você não se torna dono do imóvel. Quem é dono do imóvel de forma fiduciária é o banco. Caso você quite ali a dívida, aí você se torna o efetivo dono do bem. E outro ponto importante também a se observar previamente é que os fundos imobiliários não têm a obrigação legal de pagar mensalmente os dividendos, ao contrário de que muitos pensam. Ele tem ali a obrigação, segundo a lei, semestral. Luan, e por que paga mensal então? Porque isso se tornou uma prática. Os costumes também são fontes normativas e geram obrigações, tá bom? Mas legalmente a obrigação é semestral. Dito tudo isso, vamos logo aos cuidados que você precisa ter antes de investir em fundos imobiliários. O primeiro deles, que talvez seja o erro mais comum, cuidado com fundos imobiliários high yield ou alto rendimento. Por quê? A verdade é que esses fundos deveriam se chamar high risk. Por que high risk? Alto risco. Porque exatamente o que eles representam. Alto risco. Sabe aquele ditado de que quando o prêmio é muito bom ou a recompensa é muito boa, o santo desconfia? É exatamente isso aqui. Então você vai lá, abre, por exemplo, Funds Explorer e vai lá e colocar, vou colocar do melhor dividendo para o pior dividendo. O primeiro aqui, dividend yield de 2,9% ao mês. Olha só isso aqui, já vou comprar. KINPI 11. É a maior cagada que você pode fazer. E por que eu digo isso? Porque esses fundos têm alguma pegadinha atrás deles que trazem alto risco para o investidor. Então vamos começar aqui pelo KINPI 11. Ele é um fundo de desenvolvimento. Sabe o que é isso? É um fundo que investe em planta, que especula ali comprando projetos imobiliários para depois de pronto esse imóvel tentar vender e lucrar ali com ganho de capital. Sério que você quer comprar imóvel na planta? É o troço mais arriscado que tem. Então muito cuidado. Outro exemplo aqui, o próprio AECT11, com yield de quase 2% ao mês também. Vamos lá. Primeiro que ele é um fundo híbrido, majoritariamente de papel. Quando você investe ali em fundo de papel, você não está investindo em imóveis físicos, você está investindo em títulos de dívida relacionados ao setor imobiliário. Você está investindo, na verdade, em CRIs, que é o certificado de recebíveis do setor imobiliário, ou LCI, a letra de crédito do setor imobiliário, ou a LH, que é a letra hipotecária, quando uma instituição financeira emite ali um título de dívida para financiar hipotecas. Bom, veja só que doideira, esse fundo imobiliário, ele tem como objetivo adquirir direitos reais sobre imóveis. Direito real não é o próprio imóvel, é um direito relacionado a um imóvel. Então olha o risco disso aqui também. Outro ponto, os imóveis que ele tem aqui, apenas 4 ativos em apenas 2 estados. É muito pouco ativo. É preferível que você compre fundos imobiliários que tenham uma carteira diversificada, um portfólio diversificado, porque ao comprar apenas um fundo você já está se diversificando e se protegendo. Aí um último exemplo aqui para vocês, que é um fundo até famoso, o HCTR11, está com yield de 1,65% ao mês, o que dá 8,76% ao ano. É muita coisa. Não tem almoço grátis. Vamos lá. Ele é um fundo de papel do tipo indefinido. Seus investimentos são destinados a aplicações no mercado de investimentos imobiliários. Olha só como a HCTR tem muita liquidez porque o pessoal está comprando. 13 milhões de reais por dia, liquidez média diária, que é algo considerável para fundos imobiliários. Um yield de 17%, você olha e você fica com o olho arregalado. Vou comprar. Além de tudo, está negociando um PVP abaixo de 1, que também pode te dar uma ideia de que é barato e o risco é muito baixo. Na dúvida, você entra aqui no site do fundo imobiliário. Ela é administrada aqui pela Hectare Crédito Estruturado FI, o HCTR11,
Então, vamos lá. Fundo imobiliário que aplica seus recursos, certificados de recebíveis imobiliários, CRI, ou seja, o fundo de papel puro aqui, né? Sendo que o momento atual é favorável para fundos de papel, por isso que eles estão remunerando tanto. Só que em algum momento isso vai acabar. Por quê? Porque hoje a taxa de juros está em 12,75%. Nesse nível aqui. Acontece que o Brasil tem taxas de juros muito voláteis. Você viu ali que até 2017 a taxa de juros brasileira estava abaixo de 2 dígitos. Aí ficou acima de 2 dígitos entre 2016 e 2014 e ficou por muito tempo aqui, ó, também abaixo de 2 dígitos. Então muito cuidado. Quando a taxa de juros começar a cair, o rendimento desses fundos imobiliários vai despencar. Afinal, os títulos que estão atrelados a eles, um CRI, por exemplo, tem como lastro a taxa de juros da economia. Então, vamos supor, ele está atrelado ao CDI. Aí o CDI está atrelado à Selic. A Selic cai, o rendimento cai. Não bastasse tudo isso, existem fundos monoativos, que muitas vezes pagam yield também excepcional. O que é monoativo? Só tem um imóvel, por exemplo, um ativo. Você vai arriscar em apenas um ativo? Portanto, cuidado com fundos monoativos, afinal, a taxa de vacância pode ser enorme. 2. Procure gestoras grandes e também fuja daquelas que fazem sucessivas subscrições. O que eu quero dizer com isso? Não fique pegando gestora desconhecida aí não, porque um grande problema dos fundos imobiliários é justamente o gestor. É isso que causa muito medo nas pessoas ao investir em fundos imobiliários. E eu tô aqui me referindo àquelas pessoas que já investem há algum tempo e não gostam muito bem da maioria dos gestores que fazem a administração dos fundos imobiliários. Então, muito cuidado. Então, por exemplo, nós temos aqui o HGLG. Ele é administrado pelo Credit Suisse. É uma gestora grande. Então, tem muita gente olhando para ela. É mais fácil de ser auditada. As pessoas conseguem controlar. Então, é mais difícil de fazer cagada. E o outro ponto aqui, fuja de fundos que ficam fazendo sucessivas emissões, subscrições, inflando aquele fundo, fazendo com que ele vire uma grande bolha. Alô, você está falando aí o que são subscrições? Quando ali o fundo vai emitir novas cotas, quem já é cotista tem direito de preferência na compra das novas cotas. Isso se chama direito de subscrição. Então cuidado, tá? Isso vai pulverizar o patrimônio do fundo. Então fique de olho ao investir em fundo imobiliário se ele faz sucessivas emissões de cotas. 3. Cuidado com fundos de papéis. Por que, Luan, cuidado com os fundos de papéis? Vocês sabem que o mais famoso aí é o MXRF11, que é o que possui o maior número de cotistas aí. Só que, como eu já antecipei para vocês, hoje o atual cenário é de taxa de juros alta no país e vai continuar crescendo provavelmente até chegar a esse topo de 14%, dependendo de como for sendo feito aí o controle da inflação pelo governo. Acontece que esses fundos não possuem imóvel físico, tá? Eles só possuem títulos ali do setor imobiliário que estão atrelados à taxa de juros. Se a taxa de juros cair, esse rendimento aqui que você está comprando, ele vai despencar. Então, muito cuidado ao ficar extremamente exposto em fundos de papel. Tem problema ter fundo de papel na carteira? Não, desde que seja um percentual pequeno, na minha opinião. Aí o cara vai lá, começa a investir em fundos imobiliários, coloca tudo em MXRF11 ou coloca mais de 50%. Isso aqui não é uma exposição inteligente, considerando que quando a curva de juros começar a cair, isso aqui vai despencar. E aí você vai ver sua cota se desvalorizando, você vai ficar desesperado. É porque você tomou uma decisão anterior que foi equivocada. Luan, qual exposição você recomenda no fundo de papel máxima? Dentro daquele patrimônio que você vai colocar em fundos imobiliários, lembrando que eu não invisto em fundos imobiliários porque eu entendo que a rentabilidade das ações pode ser superior no longo prazo, por mais que desde 2012 Ibovespa tenha ali chegado a 80 ou 90% de rentabilidade e o IFIX também, não tendo diferença aqui entre índices, e você não tem que se apegar tanto a índice, mas é a única comparação que a gente pode fazer aqui, porque eu não acharia justo você comparar o IFIX com o IDIV, que é o índice de dividendos da bolsa. Eu prefiro comparar isso aqui, IFIX, com o Ibovespa, e você vê aí que não tem grande diferença. Mas, se você selecionar bem as ações, elas têm um potencial muito maior que fundos imobiliários. Fundos imobiliários é quem quer ali ter uma renda mensal e tem medo ainda de se expor muito em ações. Ou uma pessoa que já está ali com um patrimônio muito gigante, não quer se expor em ações, porque não quer todo aquele risco, quer ali ficar em fundos imobiliários só recebendo os aluguéis. Beleza, tranquilo. Mas já que você quer colocar fundo de papel na sua carteira, coloque 10 até 20% no máximo daquele montante que você vai colocar em fundos imobiliários. O seu eu do futuro com certeza agradece. 4. Cuidado com o preço do fundo. Ou seja, olhe para o PVP. É importante olhar para o PVP. Principalmente com fundos imobiliários. No caso, fundos imobiliários, na minha opinião, o PVP tem muito mais importância do que com as ações. Veja que o PVP do MXRF11 está em 0,97. O que isso significa? O que é o P? O P significa o preço, é o preço da cota, que hoje está custando 9,84.
dividido, né, pelo VP, valor patrimonial da cota, que é 10,19. O que é o valor patrimonial da cota? É o valor atribuído ali por uma avaliadora de quanto vale cada cota em relação ao patrimônio do fundo. Então o que você faz? O fundo tem 10 imóveis, cada qual vale ali R$1 milhão. Então 10 imóveis, R$1 milhão, 10 milhões de reais é o valor patrimônio do fundo inteiro. Aí você pega o número de cotas e faz a divisão aí entre patrimônio líquido e número de cotas. Você vai chegar no valor patrimonial da cota. E o PVP é o quê? É o preço dividido pelo valor patrimonial da cota. Se der abaixo de 1, significa que o fundo hoje, as cotas do fundo hoje estão negociadas abaixo do valor patrimonial da cota. Isso significa desconto. E nos fundos imobiliários é muito importante você comprar fundo com desconto, já que, afinal de contas, o que rende um imóvel? Basicamente são os aluguéis. Então como é que eu vou simplesmente ir lá e comprar um imóvel acima do que ele vale conforme a avaliação que foi dada? Lembrando que a avaliação pode estar desatualizada, né? Então até por isso você tem que se proteger comprando um PVP abaixo de 1. Vai que está desatualizada essa avaliação. Vai que ela está defasada. Se tiver ali, por exemplo, defasada, foi avaliado os imóveis em 10 milhões. E na verdade agora eles valem 12. Você pagou num preço de avaliação que valia 10. Então você está com mais desconto ainda. Então, na minha opinião, é muito importante considerar o PVP ao comprar um fundo imobiliário. Eu percebo o seguinte: você vai aqui no HGLG, ele já é um fundo aqui mais precificado. O PVP dele é acima de 1,09. Olha aqui, esse fundo High Yield aqui que eu mostrei para vocês, que é o KINPI 11, Fundo de Desenvolvimento, Alto Risco. Olha só, você paga quase 2 vezes o valor da cota. Isso aqui é loucura. Veja o risco que você corre ao comprar um fundo imobiliário negociado a um PVP muito acima de 1. No caso do HGLG, muita gente pode me contrapor, tudo bem, mas eu prefiro não. Eu prefiro comprar abaixo de 1, se fosse o caso. Mas muita gente pode falar, o HGLG, como é um bom fundo, bem administrado, óbvio que ele vai negociar acima do valor da sua cota. Tudo bem, tudo certo, mas é um risco que você está querendo assumir. E mesmo que seja o HGLG, se você for negociar muito acima do valor da cota, aí o seu risco já começa a ficar extremamente acentuado, mesmo num bom fundo. 5. Fuja das altas taxas. Vocês sabem que o fundo imobiliário é um fundo, tem uma gestora, então ela é remunerada como? Por meio das taxas de administração e até taxa de performance. Luan, você tá de brincadeira que tem fundo com taxa de performance? Tô de brincadeira? Então vamos lá. Esse aqui é o HCTR11, tá ali com aquele yield excepcional de 1,65% ao mês. Olha só que loucura. Ele tem como benchmark o CDI, que é um pouquinho a menos que a Selic ali, dá mais ou menos 12,65% atualmente, tá? Taxa de administração 1,2% ao ano. Taxa de performance 10% sobre o QCD, 100% do CDI. Então, o cara vai lá, o gestor do fundo supera o CDI e você toma uma taxa de performance ao comprar a cota desse fundo. Então, a rentabilidade vai ser consumida. Luan, quando que uma taxa de administração está cara? Primeiro ponto, taxa de performance eu fugiria de plano. Muita gente pode me contrapor, tudo bem, aceito, mas eu não aceito esse risco aqui. Agora, taxa de administração, quando que é uma taxa razoável? Uma taxa de administração razoável é abaixo de 1% ao ano. Veja, vamos pegar aqui o HGLG. Taxa de administração 0,6% ao ano. Maxi renda, vamos pegar o maxi renda 0,9% ao ano. Mínimo de R$60 mil mensais. XPML11, um bom fundo de shopping, quanto que ele cobra aqui será de taxa de administração? 0,55% ao ano, sendo 0,75% ao ano escalonável conforme regulamento, menos desconto de 0,2% na taxa de gestão. Ou seja, você percebe que os bons fundos aqui estão abaixo de 1% ao ano. E aí você pega esse fundo aqui, High Yield, paga mais de 1% e mais 10% de performance, muito caro. Então cuidado com fundos com taxas abusivas. Não estou fazendo recomendação, mas é para que você não pague muita taxa, que afinal um dos grandes problemas de você investir em fundo é você remunerar muito o gestor ali e só ele ganhar dinheiro e você não ganhar dinheiro nenhum. Todo mundo sabe que há diversos estudos que comprovam que a maioria dos gestores não conseguem performar mais do que o benchmark. Então, por exemplo, aqui seria o CDI, significa que na prática, com uma taxa alta, o fundo não conseguiria superar o CDI. É por isso que o Warren Buffett brinca dizendo que é melhor você comprar um ETF, que você, um ETF, fundo passivo, vai vencer os gestores, os grandes gestores ativos aí, na maioria das vezes. Olha só que loucura. Por isso a taxa de administração precisa necessariamente ser pequena. 6. Confira o portfólio do fundo. De preferência, compre fundos, como eu disse, de tijolo e que tenha um portfólio bem diversificado, ou seja, que o fundo seja de preferência multi-imóveis e até multi-inquilinos. Por que multi-inquilino? Não adianta nada eu ter um monte de imóvel e tá para um inquilino só. O que adianta? Se esse cara parar de alugar, ele vai parar de alugar tudo, ou se ele quebrar, ele vai parar de pagar tudo também. Lembra que aqui são imóveis que vivem de aluguéis, na maioria das vezes, exceto esses outros fundos aí, de papéis, fundos de desenvolvimento e tarará, entendeu? Então vamos lá de novo para o HGLG.
olha só como ele tem um portfólio aqui extremamente diversificado em 5 estados da federação. Você compra o HGLG, você compra imóveis em 5 estados, 17 imóveis aí, com vários inquilinos aqui, ó, Gerdau tem aqui, você tem lojas americanas Uberlândia aqui, você tem um condomínio. Então assim, você percebe que o HGLG é um fundo aqui bem diversificado, por isso ponto positivo para o HGLG. Então é isso que você tem que olhar. Fuja de fundos monoativos, olhe para o portfólio do fundo, veja se está bem diversificado, se tem bastante inquilino ali, porque se for só um inquilino há um risco grande ali. E basicamente é esse o cuidado que você tem que ter para não se expor excessivamente em um fundo ali extremamente concentrado. Lembrando que no caso do fundo tem ali a gestora e a administradora, de tal modo que você basicamente confia exclusivamente nessas entidades. Quando você compra uma ação de uma empresa, você consegue concentrar mais ali, por exemplo, comprar mais ações de uma empresa só. Por quê? Porque dentro dessa empresa tem o conselho de administração, tem um conselho fiscal e tem os diretores. Então tem um controle mais pulverizado, entendeu? Além dos controladores, né? Então tem essa distinção em mente. Por isso que no caso dos fundos imobiliários, a diversificação é muito mais importante, na minha opinião. E aí o sétimo cuidado, dê sempre a devida atenção à taxa de vacância, principalmente a taxa de vacância física e a localização do imóvel. Por quê, Luan? Localização é fácil, né? Eu vou comprar fundo imobiliário ali que tem imóveis em localidades ruins? Não, né? Eu vou dar preferência ali, por exemplo, em imóveis que estejam na Faria Lima ou que tenham galpões logísticos ali estratégicos. Aí você vai olhar tudo isso dentro do site do fundo. Taxa de vacância, cuidado com vacâncias muito altas. Vamos de novo aqui para o HGLG, que é fundo logístico aqui. Aqui no gráfico, o que você percebe? Vamos pegar aqui fevereiro de 2022. Em laranjadinho está a ocupação financeira, que é o contrário de taxa de vacância, né? Então a vacância aqui, ó, tá em azul escuro, é de 6,9%. Ah, Luan, quando que uma vacância é considerada alta? Olha, perceba que em março de 2021 estava em 15%. Uma vacância acima de 20% já começa a ficar ali com o alerta ligado, tá? Você percebe que a HGLG tem uma vacância ali próxima de 8, 7%, percebe? Agora vamos pegar aqui o XPML11, que é um fundo de shopping, né? Que dependendo do momento, a vacância explode. Foi quando ocorreu ali na pandemia o fechamento de tudo. Só que atualmente você percebe aqui que os ativos do XPML11 estão com uma baixa taxa de vacância, ó, 5%, até inferior que o HGLG. Então você percebe aí que é um fundo bem administrado também. Ah, Luan, você está falando aqui sobre taxa de vacância, que é isso? A taxa de vacância, pensa o seguinte, de uma forma bem simples. Vamos supor que o imóvel tem 100 metros quadrados. 90 metros quadrados ali estão ocupados. Quantos metros então ele está ocupado? 90 metros quadrados. Ou seja, 90% do imóvel está ocupado. Essa de tal modo que a taxa de vacância seria de 10%. Então eu percebo como uma taxa abaixo de 5 aqui está muito baixa. Significa que a ocupação está muito grande, tá bom? E um cuidado bônus que eu diria aqui para vocês é o seguinte: dê a devida importância à diversificação nos fundos imobiliários. Porque aqui de fato a diversificação é muito importante, como eu já expliquei para vocês, afinal você está confiando tudo em gestores. Além do que, vamos supor que eu vou lá e compro um fundo de shopping, um fundo de galpão logístico, um fundo de hotel, ou seja, eu vou comprando imóveis em diversas localidades e finalidades. Se em alguma localidade der algum problema, a taxa de vacância vai lá em cima, há uma crise econômica, pelo menos eu estou protegido ali ao ter comprado o imóvel numa outra localidade que talvez não se afete tanto. Geralmente galpões logísticos são mais resilientes, afinal são geralmente ali centros de distribuição que não vão parar nunca, mesmo numa pandemia, entendeu? Então isso é muito importante também. É claro que há outros cuidados e há outros pontos que você tem que olhar nos fundos imobiliários, mas eu diria que esses são os cuidados principais, principalmente para quem vai começar a investir em fundos imobiliários. E se você acha que há mais algum cuidado ali que o investidor deve tomar ao investir em fundos imobiliários, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!